Olá, gente, vamos agora fazer alguns exercícios de leis de Kepler, né? Exercícios comentados, né? Alguns de múltipla escolha, Enem, né? E que na verdade não precisa ser só Enem, mas quem tiver até ensino superior mesmo que esteja vendo gravitação, as leis de Kepler, muitas das questões teóricas são interessantes para você entender bem as leis de Kepler, né? E, claro, a lei da gravitação de Newton. Então, vamos lá, o primeiro probleminha. Vamos olhar esse problema, onde estão as canetas, estão aqui. Beleza, então olha só. Botar aqui, ó. O astrônomo alemão Johannes Kepler, 1571-1630, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que 1. Para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada. 2. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. E 3. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo é tanto maior quanto for seu período de revolução. Com base na análise feita, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar aqui essas alternativas e ver se tem sentido ou não. Então vamos lá. A número 1. Para a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada. Verão, estações do ano não tem nada a ver com o afastamento do Sol. Tem a ver simplesmente com a inclinação do planeta em relação ao Sol. Então não tem nada a ver em estar mais próximo ou estar mais distante, e sim da inclinação, né? Vão ter situações que vai estar inclinado em determinadas regiões, hemisfério norte e hemisfério sul, que os raios solares vão estar mais diretos, né? Incidindo com mais intensidade, aí vai ser verão, e consequentemente no outro hemisfério inverno e assim por diante, tá? Então proposição 1 está errada, né? Então de cara, ó, a gente já pode eliminar a letra B e a letra D e a letra E, né? Porque a letra B diz que a 1 está correta, a letra D diz que a 1 está correta, e a E também diz que todas estão corretas. Então já pode eliminar esses caras. Vamos lá, o 2. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. E aí? Se você olhar lá na aula de leis de Kepler, você vai ver que isso daí é verdade, né? Se você lembrar, aqui, ó, você tem o Sol em um dos focos, né? O planeta orbitando em torno do Sol, e você tem o ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio, e o ponto mais distante do Sol, né? Que é chamado de afélio. E, na verdade, a segunda lei de Kepler mostra que quando o cara está aqui no periélio, na região do periélio, ele tem que estar mais rápido, né? Por quê? Porque no mesmo intervalo de tempo, o que acontece? Ele percorre a mesma área. O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Lembra disso? Então, justamente, ó, quando ele está aqui no afélio, né, você tem, sei lá, essa determinada área aqui. Aqui no periélio, como ele está mais próximo, ele realiza a mesma área no mesmo intervalo de tempo. Então, quando ele começa a chegar aqui no periélio, o que começa a acontecer? Ele começa a acelerar. Ele tem movimento acelerado. Como ele começa a se afastar do periélio e ir por afélio, ele começa a diminuir de velocidade, né? Justamente no periélio ele aumenta justamente para conseguir varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo quando ele está lá no afélio. Então, o 2 está correto, né? E vamos para o terceiro. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo é tanto maior quanto maior for seu período de revolução. Errado. A terceira lei de Kepler não fala nada sobre o período de rotação do planeta em torno do seu eixo.
É simplesmente translação em torno do Sol, né? Então, errado também. Então, no fundo, só sobrou a letra C, né? Então, resultado, resposta, letra C, apenas a proposição 2 é verdadeira. Então, vamos ao próximo problema? Eu medi os céus, agora estou medindo as sombras. A mente ruma ao céu, o corpo descansa na terra. Com esta inscrição, Johannes Kepler encerra sua passagem pela vida, escrevendo seu próprio epitáfio. Kepler, juntamente com outros grandes nomes, foi responsável por grandes avanços no que se refere à mecânica celeste. No que se refere à história e à ciência por trás da mecânica celeste, assinale as proposições corretas. Então vamos lá. Vamos ver a número 1. O astrônomo Cláudio Ptolomeu defendia o sistema geocêntrico, com a Terra no centro do sistema planetário. Já Nicolau Copérnico defendia o sistema heliocêntrico, com o Sol no centro do sistema planetário. Tycho Brahe elaborou um sistema no qual os planetas giravam em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Verdade isso, né? Isso daí é verdade. Um pouquinho de história, você vai ver que Tycho Brahe ele tinha essa relação realmente com o Sol e a Terra, né? Então, o número 1 está correto. 2. Galileu Galilei foi acusado de herege, processado pela Igreja Católica e julgado em um tribunal por afirmar e defender que a Terra era fixa e centralizada no sistema planetário. Não, Galileu não era geocêntrico, né? Ele já acreditava em Nicolau Copérnico. Então Galileu era heliocêntrico. Inclusive, o grande problema dele, ele foi acusado de herege porque ele colocou justamente que ele viu, né, através do telescópio, luas, né, em Saturno, se não me engano. Saturno, eu acho que foi Saturno. Luas em Saturno, né? E aí, consequentemente, ele viu, foi todos os dias, todas as noites, ele media, ele verificava e via que aqueles corpos orbitavam Saturno. Então a Terra não era mais aquela coisa privilegiada, que era o centro do universo, né? E isso causou a problemática toda com a Igreja. Então o 2 está errado, né? Ele já acreditava no sistema heliocêntrico. 4. Kepler resolveu o problema das órbitas dos planetas quando percebeu que elas eram elípticas. E isso só foi possível quando ele parou de confiar nas observações feitas por Tycho Brahe. Nada disso, senhores. Kepler usou os dados coletados por Tycho Brahe. Na verdade, foram os dados de Tycho Brahe junto com Kepler, com as observações de Kepler, que chegaram às conclusões, principalmente do movimento elíptico dos planetas. Então, errado também. Então, a 2 e a 4 também estão erradas. A 8. O movimento de translação de um planeta não é uniforme. Ele é acelerado entre o periélio e o afélio, e retardado do afélio para o periélio, né? Então, já resolvi um problema desse, a gente viu isso agora há pouco, né, no problema anterior. Então, aqui, ó, Sol, né, planeta. Né, aqui é o afélio, ponto mais distante. E aqui, o ponto mais próximo, periélio. Então, o que ele está dizendo? Ele é acelerado entre o periélio e o afélio. Ó, entre o periélio e o afélio, ele está dizendo que o corpo está acelerando, né? E retardado do afélio para o periélio. Justamente o contrário, né, gente? Pela segunda lei de Kepler, lei das áreas, né? Varre áreas iguais em tempos iguais. Consequentemente, quando ele está no periélio, ele tem que ser mais rápido, como ele está mais próximo, para varrer a mesma área. Então, na verdade, aqui ele está acelerando, o movimento é acelerado. E para cá, um movimento retardado. Justamente o oposto do que ele está falando aqui na proposição 8. Então a 8 também está errada. 16. A teoria da gravitação universal de Newton é válida para situações nas quais as velocidades envolvidas sejam muito grandes, próximas à velocidade da luz, e o movimento não ocorre em campos gravitacionais muito intensos. Justamente o contrário, senhores. Na verdade, velocidades muito grandes e campos gravitacionais muito intensos, você tem que usar outra teoria que generaliza a teoria da gravitação newtoniana, que é a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, errada também. Então, até agora, só um está certo, né? E a 32, a teoria da relatividade geral de Einstein propõe que a presença de uma massa deforma o espaço e o tempo,
nas suas proximidades, sendo que quanto maior a massa e menor a distância, mais intensos são seus efeitos. Por isso a órbita de Mercúrio não pode ser explicada pela gravitação de Newton. Certíssimo, né? No fundo, Einstein, né, ele propõe isso. A teoria da relatividade geral é justamente isso. Uma massa deforma o espaço-tempo, depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas uma massa deforma o espaço-tempo e, consequentemente, o movimento, né, a gente não fala mais em força gravitacional, né? Na verdade, os corpos são atraídos porque eles percorrem essa deformação do espaço-tempo. E aqui, a questão do planeta Mercúrio é justamente essa, né? Um dos grandes problemas do planeta Mercúrio é justamente o movimento dele, né? Ele tem um movimento especial aí que você não conseguia explicar muito bem pela teoria da gravidade de Newton. Então você só conseguiu explicar direitinho, mostrar as contas certinhas daquele movimento estranho que Mercúrio tinha através da relatividade geral de Einstein. Então a 32 está correta. Então os corretos 1 e 32. Aqui ele não pede fazer conta, né? Simplesmente assinale as proposições corretas. Então 1 e 32 são as corretas.